Bom dia, meus irmãos. Esta manhã nós fomos muito edificados com a presença do pastor Enoque aqui com o nosso meio. Isso me fez lembrar o fato de que Cristo, ele é glorificado nessa vida. Os irmãos imaginam a vida desse irmão antes de ser alcançado por Cristo, o que ele fazia afrontando ao Senhor, e hoje ele é um instrumento de Deus e ele é nosso irmão, ele é da nossa família. Existe apenas uma última barreira entre nós e esse querido irmão, que é a língua. E isso também me fez lembrar que a diferença de línguas é também a manifestação do juízo de Deus lá em Babel, quando os homens queriam se ufanar diante do Senhor, e Deus então lançou um juízo sobre a humanidade, que foi dividi-los em línguas. E aquele evento lá de Babel, tendo as línguas como juízo, apontava para o Novo Testamento, quando, na época dos apóstolos, havia o dom de línguas. Esse dom não existe mais, mas na época existia. E Paulo é bem claro em dizer que o dom de línguas era juízo de Deus, porque eles falavam as grandezas de Deus, mas os judeus não entendiam. E eu estava pensando que esta será a última barreira a ser vencida, essa última manifestação do juízo de Deus no meio dos povos, que são as línguas estranhas, as línguas diferentes, os vários idiomas. E eu louvo muito a Deus. A minha esposa sussurrou no meu ouvido ali, dizendo, no céu nós vamos falar uma única linguagem. E eu disse, é verdade. Ali, esse juízo de Deus sobre a humanidade, ele será tragado juntamente com a morte e com o pecado. Louvamos muito a Deus por esse privilégio de ter esse irmão no nosso meio, o pastor Enoque. Ele não está me entendendo nada do que eu estou dizendo, mas ele é muito bem-vindo aqui no nosso meio. É uma honra ter um pastor, um colega aqui conosco. Vamos lá. Bem, semana passada nós começamos a falar sobre esse tema, que foi um pedido de alguns alunos, ou melhor, acho que dos alunos da sala de criação de filhos, e nós nos propusemos a falar sobre esse tema, que é o lar para a glória de Deus. Semana próxima passada, nós falamos sobre o aspecto geral que está incluso no título, o lar para a glória de Deus. Nós vimos, com base nas Escrituras e também direcionados pelos nossos símbolos de fé, especificamente o nosso breve catecismo, nas suas 3 primeiras perguntas. Então, a primeira pergunta é a mais conhecida: qual é a finalidade do homem sobre a terra? A resposta é: a finalidade do homem sobre a terra é glorificar a Deus e deleitar-se nele, alegrar-se nele para sempre. E nós vimos então que essa é a perspectiva. Nós precisamos entender que eu preciso buscar a glória de Deus. O meu objetivo como membro da família, seja pai, mãe, filhos, filhas, é a glória de Deus. Então, por exemplo, mesmo uma criança, ela precisa aprender que há necessidade dela manifestar a glória de Deus no convívio com os seus pais. E os pais também precisam entender que o convívio com os filhos é para a glória de Deus. O relacionamento entre os irmãos deve acontecer para a glória de Deus. E o relacionamento entre marido e mulher deve acontecer também para a glória de Deus. Se nós perdermos este imperativo das Escrituras, é quando nós vimos que a família, a tendência dela é ruir. Infelizmente nós temos, e isso é estatístico inclusive, nós temos muitos casais que vivem debaixo do mesmo teto, mas eles não possuem mais alegria, eles não possuem mais, não sentem mais o privilégio de serem uma família. Casais que não se comunicam mais, vivem apenas o dia a dia do trabalho de cada um. E nós precisamos resgatar aquilo que as Escrituras chamam da glória do Senhor. Precisamos resgatar aquilo que Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei
tudo, não é só uma parte, tudo para a glória de Deus. E quando nós deixamos de olhar apenas na horizontal, inclusive para a resolução de problemas, porque algumas pessoas querem resolver os conflitos no lar pela perspectiva horizontal. Eu sempre digo que essa prática de resolver os problemas na horizontal é como se você tivesse um tumor na cabeça, demandasse muita dor, falamos isso semana passada, e você começasse a tomar morfina para tratar a dor, mas o tumor está lá e um dia ele vai destruir tudo. Então, a nossa perspectiva é olhar para o Senhor. Os homens precisam ser piedosos. Homens em comunhão com Deus, cheios do Espírito Santo. É isto que a família requer do homem. As mulheres precisam ser cheias do Espírito Santo. Mulheres santas, piedosas. O esposo, os filhos precisam ver isto. Filhos, jovens, adolescentes, até crianças, é possível isso. Cheios do Espírito Santo. E nós só entendemos isto quando nos lembramos que o nosso percurso sobre essa terra é passageiro. Nós vamos viver no máximo 100, 110 anos, isso já sendo notícia nas mídias. Nós vamos partir, irmãos. Eu estive agora na reunião da Comissão Executiva do Supremo Concílio, e uma coisa que me chamou muito a atenção, eu olhei para aquela plateia ali, né, em meio aos documentos, às relatorias, às comissões, e cerca de 90% das pessoas que estavam ali eu não conhecia, eram jovens pastores. E eu estava no quarto com um colega meu, o pastor Domingos, que é pastor em Belo Horizonte, ele tem a minha idade, ele é meses mais novo do que eu. Eu disse, Domingos, estamos envelhecendo, porque onde está fulano, Beltrano, e eu citei o nome daqueles pastores mais velhos, quando eu ainda um pouco mais jovem comecei a frequentar essa comissão, eu disse, se foram, alguns já morreram, outros estão jubilados, outros estão prestes ao processo de jubilação, e ele disse para mim, Alfredo, nós somos os próximos. Enquanto eu não entender isto, que um dia eu vou estar num leito e eu vou morrer. E aí a pergunta que devemos fazer é, qual foi o legado, qual foi a herança que eu deixei para a minha família? Isso, de fato, faz muita diferença. Nós vimos isso, então, semana passada, nós trabalhamos com detalhes essas questões, e agora nós vamos trabalhar mais especificamente sobre os membros da família. E hoje nós vamos começar a falar sobre o papel do homem. Ou seja, o que Deus requer de nós. E é importante pensarmos, irmãos, que o que é dito aqui não é resultado de uma pesquisa, não é resultado de uma estatística, não é resultado de outra coisa, senão o que Deus ordena para nós. É por isso que falta às vezes no nosso coração temor. Porque quando Deus ordena, eu tenho que realizar aquilo. É como você está numa empresa, enfim, no seu lugar de trabalho, e o seu patrão diz assim, olha, eu vou sair, mas eu quero que você resolva essas questões agora de manhã, você tem que ir ao banco pagar essa conta, se você não pagar essa conta, a nossa empresa vai sofrer um prejuízo inominável, um prejuízo gigantesco. E aí o que acontece com o empregado? Ele fala, tá bom, se der eu faço, se não der, não deu, não vai. Aí chega o patrão, e aí você pagou? Não deu, eu tinha muitas coisas para fazer, eu estava no WhatsApp, eu tinha que postar algumas fotografias lá do meu café da manhã, lá no Facebook, então assim, eu não tive muito tempo para isso. Não. Eita, ele mandou, agora você sai cedo e vai para... Isso é temor. É o mesmo princípio para com o Senhor. Eu diria até muito mais.
O Senhor Deus, Ele nos ordena. Nós não devemos obedecer a Deus quanto aos princípios da família, em primeiro lugar, para que eu tenha uma família boa, tranquila e feliz. Não. Eu devo obedecer aos preceitos da palavra com relação à minha família, porque é isso que Deus requer de mim e eu faço para a glória dEle. E isso, então, disso decorre a felicidade, uma família abençoada pelo Senhor, com a presença de Deus. Então, é diante disso que, na introdução, nós podemos ver alguns pontos, como, por exemplo, o fato de que o homem, eu me refiro ao homem na sociedade, não especificamente dentro da igreja, mas ele abandonou a sua função determinada pelo Criador. O homem de protetor, ou seja, aquele homem que protege a sua família, a começar da sua esposa, porque a esposa está em primeiro lugar, entre esposa e filhos, a prioridade é da esposa, consequentemente dos filhos vindo dos dois. Vejam como nós vivemos, até pela nossa cultura latina, a nossa cultura do tá apegado, abraçado, como nós invertemos isto. Porque às vezes o homem sacrifica sua esposa por causa de um filho. Isso não pode acontecer. O homem de protetor, ele passou a ser concorrente da sua mulher. Não existe mais a figura do homem que protege o seu lar, mas existe a figura de duas pessoas que estão buscando tantas coisas na vida, sem que isso ocorra. Tantas mulheres de Deus têm sofrido porque não vê no seu esposo um protetor. E aí, irmãos, isso é algo que tem contribuído para que Deus não seja glorificado e para que o meu lar sofra as consequências. Infelizmente, muitos homens acomodaram-se, fazendo com que a mulher assumisse o seu encargo. Quantas mulheres devem trazer os seus filhos para ler a Bíblia, porque o marido não faz isso? Quantas mulheres têm que se desdobrar em 1000, porque elas não contam com a atuação e a liderança do seu esposo? Nós precisamos, irmãos, repensar isso e pensar, sobretudo, naquilo que Deus colocou como papel do homem, e isso começa na criação. O papel do homem, do macho, do marido, do pai, do protetor do lar, isso não foi algo instituído por Deus lá em Moisés, ou lá em Davi, ou na época de Cristo, ou na época dos apóstolos. Não, isso foi instituído pelo Senhor Deus na criação, conforme podemos ver em Gênesis capítulo 2, verso 25. E o que esse texto diz? Diz assim: disse mais Javé, Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, Javé, Deus, formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. Porque é isso, o homem é o líder, ele deu nome a todos os animais. E o Senhor Deus de propósito fez isto, para que o homem percebesse que dentre a criação não havia alguém igual a ele. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles, o líder, o homem que está à frente. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora idônea. Então Javé, Deus, fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que Javé, Deus, tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: veja, quem fala, quem recepciona é o homem. Quem dá nome à mulher é o homem. Ele diz assim: chamar-se-á varoa. Da mesma maneira como ele, liderando a criação, deu nome aos animais, ele dá nome, ele vai dizer como este ser tão belo, tão lindo, tão necessário, tão amável vai se chamar. Ele diz:
chamar-se-á varoa. E por que Adão, nosso pai federal, como nós entendemos, por que ela vai se chamar varoa? Ele diz, portanto, do varão foi tomada. Em hebraico, isso, me permitam, eu não gosto de fazer isto, mas aqui eu acho que ilustra melhor. Homem em hebraico são dois nomes, um deles é Ish. Então, como que Adão chamou a mulher? Isha. Ele diz, eu vou te chamar de Isha, porque do Ish fostes retirada. Ele deu o nome. E os irmãos se lembram que ainda na queda, Adão faz isso, porque é Adão que coloca o nome dela de Eva. É ele quem faz isto. Porquanto do varão foi tomada, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa linguagem, ela está permeada de pacto, de aliança, de representar a união entre Cristo e a igreja, entre o noivo e a noiva, entre Deus e o seu povo. O casamento não foi apenas para satisfazer as necessidades humanas, não. O casamento, ele foi instituído para representar a união de Deus com aqueles criados para a sua glória. Portanto, no bom sentido do termo, o casamento é como um teatro, é uma representação da união entre Cristo e a sua igreja. Então, quando eu não tenho essa percepção, e quando eu não sou como homem, como Cristo, o meu lar adoece. Ele vai adoecer. Ele vai vivenciar, obviamente, todas as mazelas do pecado. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui fala da inocência destes que de fato estavam ali para a glória de Deus. Irmãos, a posição do homem do ponto de vista espiritual é muito maior do que alguns pensam. Só para que os irmãos tenham uma ideia, quando Paulo fala da autoridade do homem, da posição do homem, ele vai usar lá o que está em 1 Coríntios 11, de 7 a 9, diz assim, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, ou seja, o homem não deve ser como mulher, é isso que Paulo está dizendo, ele não deve ser como a mulher, não deve assumir o lugar dela, por ser ele quem? O homem é o quê? É glória, é imagem e glória de Deus. De quem o homem é imagem e glória? De Deus. Ele representa Cristo nessa relação, nesse relacionamento. Então nesse caso a mulher também é glória de Deus. Não, a mulher não é glória de Deus, mas a mulher é glória de quem? De quem, meus irmãos? Você sabia disso? Viu como é sério? Como nós precisamos entender que o relacionamento homem e mulher refletem o relacionamento Cristo e a igreja. E infelizmente os homens estão abrindo mão deste privilégio. As respectivas esposas veem tudo nele, menos Cristo. O homem, ele precisa readotar, reassumir este privilégio. Aí Paulo vai explicar por que a mulher é glória do homem e não glória de Deus. Diz, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Assim como Cristo, na sua eterna existência, porque Cristo não foi nem será, Ele é eterno. E essa existência de Cristo não se dá por causa da igreja. A igreja existe por causa de Cristo. E é exatamente este o relacionamento entre o homem e a mulher. E o homem, por causa do pecado, por causa das três forças que agem, as três forças malévolas que agem contra o Senhor, que é o mundo, Satanás e a carne,
por causa disso, ele não entende, ele simplesmente se esquece disto. Irmãos, o homem é glória de Deus, mas a mulher do homem. Quando Paulo trata da economia da autoridade, ele diz assim: Deus Pai em termos funcionais, porque em termos redentivos, a mulher é semelhante ao homem, não há homem nem mulher em Cristo, são iguais. A mulher não é escrava, ela não é um objeto, ela não é um animal diferente da espécie humana, não. Ela é exatamente como o homem diante de Cristo, assim como Cristo resgatou os machos, resgatou também as fêmeas. Assim como Cristo é semelhante ao Pai. Cristo é semelhante ao Pai. Cristo é Deus. Tanto que, como nós afirmamos, o que nós pensamos e fazemos com relação a Deus Pai e ao Deus Espírito Santo, devemos também fazer com relação a Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Cristo não é Jesus, um homem que veio à terra. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. E aí, vejam só, mas funcionalmente, o Pai, ele exerce autoridade sobre o Filho, e o Filho se submete ao Pai. E quando Paulo faz essa economia no sentido financeiro, mas economia como regra da casa, regra da igreja, ele diz assim: Deus, o Filho se submete ao Pai, o homem macho se submete a Cristo, e a mulher se submete ao homem. Paulo diz isto. Eu estou enfatizando isso, irmãos, para dizer do privilégio que nós homens temos diante de Deus e como nós abrimos mão disto. E nós abrimos mão disto porque, por vezes, a nossa mente ela está muito encharcada pelos preceitos do mundo. O mundo fala de enfrentamento, o mundo fala de libertarianismo, o mundo fala de anarquia, no sentido de que não pode existir autoridade. O mundo fala isto, mas nós não somos assim. Experimente subir numa praça pública e dizer que a mulher tem que estar submissa ao homem, o homem é líder da mulher. Faça isso, você vai ser preso. Vão chamar a polícia e você vai para a cadeia. E a coisa está apertando cada vez mais. E infelizmente existem homens que cedem a esse processo, cedem a esse discurso. E nós não podemos ceder a nenhum discurso sobre essa terra, porque o nosso objetivo não é a glória de Satanás, nem do mundo, mas é a glória de Deus. E nós precisamos entender isto. Nesse sentido, irmãos, de fato, quando olhamos para o pecado, nós vamos descobrir que o pecado, ele trouxe sim, essa concorrência entre homem e mulher. Os homens e mulheres passam a concorrer entre si. Há um livro escrito pela filha do Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Sim, é isso mesmo. Não é só coisa ruim de lá. Às vezes você pode garimpar, agora, irmãos, é garimpar mesmo, né? Você encontra coisa boa. E o esposo, que é o genro, eu esqueci o nome, o genro do Edir Macedo, ele diz uma coisa, diz assim: o homem foi feito para ser o caçador, o protetor, o líder. E sua esposa foi criada para ser sua auxiliar no lar, sua auxiliar, protegida. Ele disse: o problema é que hoje a mulher não é mais protegida pelo homem, se tornou seu concorrente. E o homem e mulher vivem no lar uma concorrência, com vários níveis, mas isso acontece. E isso, irmãos, quando nós percebemos isso, nós vamos perceber que é o pecado. E aí a gente precisa ter humildade para pensar o seguinte: o que impera na estrutura do meu lar? O pecado do mundo ou a glória de Deus? Sim, porque nós temos duas opções para isso. A primeira opção é nos parecermos com o nosso primeiro pai, o primeiro Adão, que por conta dos seus atos irresponsáveis trouxe o pecado para o mundo. E aí nós temos então essa tríade maligna, que é o mundo, que nos influencia com seu padrão e os seus modelos,
O diabo, que é como um garçom ou como um vendedor de loja, ele vai te oferecer esse produto que é o mundo, para que você compre, para que você viva e assim afronte a Deus. E temos a carne, que é o nosso cartão de crédito, é a possibilidade que temos em nós mesmos de pecar. E aí, o que vai gerar? Vai gerar egoísmo da parte do homem, descaso da parte do homem, frouxidão da parte do homem, descuidado da parte do homem. O homem será egoísta, ele vai viver em torno de si mesmo, tem que ser como ele quer, tem que ser como ele manda, não para a glória de Deus, mas para ele mesmo. Você sabe, mulher, que quando eu chego em casa tem que ter um jantar pronto. Você sabe, mulher, que de manhã o café tem que estar na mesa. Você sabe, mulher, que quando eu chego em casa você dá o teu jeito com os filhos, porque eu quero sossego. É isso, é o egoísmo. Ele não faz para a glória de Deus. Sua esposa não vê nas suas atitudes o desejo de glorificar a Deus. É apenas uma autoglorificação. É o egoísmo. O descaso. Ele não age como pastor. Ele não é pastor da sua esposa. A sua esposa não consegue ver no marido um pastor, como Cristo é o supremo pastor da igreja. Ela não consegue ver Cristo nele. Ela vê apenas um homem crente, mas egoísta e que realiza descaso. É frouxo. Ele empurra para a esposa obrigações que são dele. A mulher tem que se desdobrar. Algumas irmãs chegam para mim, aqui da nossa igreja, com lágrimas nos olhos. Isso aconteceu mais de uma vez. Pastor, não adianta, meu marido não faz culto doméstico, o que eu devo fazer? Eu estou propensa a dirigir o culto doméstico. Eu disse, não tome o lugar do seu marido. Ensine seus filhos informalmente, ali na cama, no leito, quando ele vai dormir, contando histórias. Faça isso, ensine a ele tudo aquilo que você sonhava vir do seu esposo, mas o culto doméstico não dirija, é obrigação do seu esposo. Pastor, o meu marido ele é irresponsável, ele não sabe como lidar, e aí as nossas dívidas, eu estou pensando, eu estou trabalhando, não assuma, mas pastor, nós vamos para a cadeia. Vá, porque o marido precisa entender que as suas atitudes, elas trazem resultados, ou resultados de bênção, ou resultados que estão distantes do Senhor. Por isso, nós temos duas opções. Uma é nos parecer com Adão, a outra é nos parecer com Cristo. Desculpem aí. O segundo Adão, Cristo. Cristo, ele nos mostra como modelo o altruísmo. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para minha esposa. Mostra a importância que a minha amada tem na minha vida. A firmeza para mantê-la segura. O cuidado que vai protegê-la até o resto da vida. Isto é se parecer com Cristo. Por isso nós temos duas opções, homens de Deus, homens crentes. Nós temos duas opções: ou nos parecemos com Adão, ou nos parecemos com Cristo. Sabe quem foi Adão? Adão foi o homem que estava ao lado de Eva quando ela batia um papo com a serpente. Ele estava ao lado dela. E quando a mulher ofereceu, foi a mulher que ofereceu. Ela exerceu ali autoridade. Toma do fruto e come. O que o nosso primeiro pai nos ensinou? Ele foi frouxo e comeu. Ou nós nos parecemos com este pai, é o nosso pai, porque é como chama pai federal, então estávamos nele. Ou nós nos parecemos com Cristo, em quem por luta, por batalhas diárias, queremos nos parecer, queremos estar em Cristo, não mais em Adão, mas em Cristo. Então nós temos essas duas opções, e a nossa esposa, as respectivas esposas, elas verão em mim ou Adão ou Cristo. E uma coisa
que deve encher o nosso coração de temor, irmãos. Não há meio termo. Não há meio termo. Se você tiver um pouco de coragem, quando estiver com a sua esposa no quarto, pegue nas mãos dela e diga assim: fale com toda sinceridade, meu amor. Você vê Cristo em mim? Você sente a presença de Cristo pela minha presença no lar? E dê a ela liberdade para responder. E se deixe pastorear por Deus através das palavras da sua esposa. E claro, irmãos, sempre é tempo para mudar, sem dúvida nenhuma. E aí a pergunta que devemos fazer é: como se parecer com Cristo? Onde nas Escrituras temos um texto claro dizendo que o marido é como Cristo? Sem dúvida nenhuma, irmãos, em Efésios capítulo 5, lá no verso 33, o apóstolo Paulo, ele mostra o paralelo entre marido e mulher. E Paulo diz assim: o marido ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Nós vamos falar bem mais para frente sobre o papel privilegiado da nossa querida esposa, mas a partir de hoje nós vamos falar sobre o papel do homem. E o que Paulo na verdade está dizendo é que o homem deve amar. O homem ama, a mulher respeita, mas o homem ama. Claro que a mulher também ama o marido, claro que o marido também respeita a esposa, mas em termos teológicos, em termos bíblicos, aí está a distinção, porque o homem é o líder, e como líder ele precisa amar. Vocês não imaginam uma nação cujo rei não ama o seu povo. Você pode imaginar uma nação cujo presidente, o prefeito, o governador não ama o povo. Ele tem apenas interesses próprios, e nós reconhecemos isso pelo quadro que se instaurou no Brasil. Se instalou, melhor dizendo, no Brasil. Porque, na verdade, o que o líder deve fazer é amar aquela pessoa que ele lidera. Quando um patrão, ele ama os seus empregados, ele é mais humano, ele é mais dócil, ele procura ajudar essas pessoas. Agora, quando o patrão não ama e quer apenas explorar, nós sabemos os resultados. Por isso que as Escrituras estão dizendo: você é líder, então ame a própria esposa como a si mesmo. É o que Paulo fala. E aí pergunto: quais são então as implicações para isto? As implicações estão em Efésios capítulo 5, do verso 25 ao verso 31. Esse é o texto. Aqui nós vamos ver detalhadamente como o homem deve amar a sua esposa. Qual é o modelo? Diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Eu vou repetir, meus amados e honrados irmãos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Com que objetivo Cristo fez isso? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E quais são os elementos que poderíamos destacar nesse texto? Estão aí sublinhados: Cristo amou, se entregou para santificar,
para alimentar e para cuidar. É por isso que, nesse sentido, nós vamos perceber claramente o fato de que essa questão, quando Cristo ama a igreja, Ele se entrega pela igreja, santifica a igreja, alimenta e dela cuida. Nós vamos perceber que temos um paralelo, porque se Cristo ama, foi amor incondicional. O amor de Cristo foi incondicional. Ele não esperou a igreja amá-lo primeiro para que ele viesse a amá-la. Que lindo, a igreja me ama, então eu também amo a igreja. Não, foi incondicional. Cristo se entrega, isso é amor sacrificial. Cristo santifica, isso é amor purificador, santificador. Cristo alimenta, então é o amor provedor. E Cristo cuida, isso é o amor afetuoso. Esse é o padrão. Por isso que é para a glória de Deus. Eu não faço isso para que Sandra, para que ela fique alegrinha, feliz. Ai, meu marido é tão bom, não sei o quê. Porque marido bom é marido que libera o cartão de crédito, né, amor? Não, não é para isso não. O objetivo primeiro não é ver a minha esposa feliz. Não, eu sinto muito. Apenas como palavra didática, né? Sinto muito, amor. Você não está em primeiro, você não está no patamar, senão isso seria idolatria. O meu objetivo é a glória de Cristo, porque me tornando como Cristo, Ele é glorificado, porque em mim brilha todas as virtudes de Cristo. E eu preciso entender isto. Ser como Cristo é fazer com que as suas virtudes brilhem, para que as pessoas não vejam a mim, mas vejam a Cristo, para que a esposa não veja, para que Sandra não veja o Alfredo, pecador, miserável, salvo pelo Senhor, que vive pela graça. Ela precisa ver Cristo nas minhas atitudes, inclusive nas palavras mais firmes ditas a ela, do ponto de vista pastoral. Quantas esposas sofrem por causa disso? Porque não veem no seu marido a Cristo. Vem um homem crente, mas não vê Cristo. Vê um bom presbiteriano, mas não vê Cristo. Vê um cabra que conhece teologia, mas vai de cabo a rabo. Me desculpem o termo tão inadequado. Mas não vê Cristo nele. Vê um bom presbítero, um bom pastor, mas não vê Cristo nele. Vê um excelente presidente de UPH, de mocidade, do GAN. O que mais que temos na nossa igreja? O departamento, departamento familiar, o Ministério da Família, de casais. Vê uma pessoa excelente agindo lá, mas não vê Cristo nele em casa. Vê um homem trabalhador, um homem que se esmera para poder trazer um certo conforto para casa, mas não vê Cristo nele. De que adianta tudo isso? Nada. Você pode ser um excelente presidente de qualquer coisa na igreja, na sua igreja local. Se a sua esposa não vê Cristo em você, você é inadequado para estar realizando aquilo e qualquer outra coisa dentro do reino de Deus. Sabe por quê? Porque começa na família. Como é que Paulo nos orienta a escolher pastores e presbíteros? Dentre as qualificações, ele diz assim: olha a esposa dele, olha os filhos dele e veja como é essa casa. Veja se os filhos são crentes, se ele é marido de uma só mulher, como ele se relaciona. Porque se alguém não sabe cuidar da sua casa, como cuidará das coisas de Deus? Então o primeiro ponto é a família, porque abaixo de Deus, meu irmão, acima do seu ministério, acima do seu trabalho, do que você faz aqui nessa igreja, ou que você realiza como trabalhador, acima do seu ministério está a sua família, está a sua esposa. Se você não se conscientizar disso, que deve se parecer como Cristo na vida da sua família,
sobretudo da esposa, então isso, de fato, tudo que eu faço depois não vai fazer sentido algum. Sentido algum. Então nós precisamos entender como maridos que isso é um privilégio. Meus irmãos, me digam uma coisa. Se alguém dissesse para você se parecer, o Leandro agora vai gostar do que eu vou dizer aqui. Se você fosse obrigado a se parecer com o Lula. Leandro gostou, né, Leandro? Você se sentiria satisfeito? Já pensou? Eu sei que eu vou parecer companheiro com... Eu sei que beber bastante, roubar. Agora você imagina, as Escrituras dizem que você, meu irmão, deve se parecer com Cristo. Eu pergunto para você, há privilégio maior do que esse? E por que nós não lutamos por isto? Veja a contradição, porque se eu dissesse assim, você quer se parecer com Hitler? Vamos melhorar um pouquinho aqui, né, Leandro? Você quer se parecer com Hitler? Ou você quer se parecer com Cristo? Mas assim, na hora você diria assim, pastor, Deus me livre, eu quero me parecer com Cristo. Aí vem a segunda pergunta, e por que você não se parece? Por que fica só na teoria? Por que não consegue sair de uma sala de aula como esta? Por que isto que as Escrituras mostram não faz efeito segunda-feira, amanhã na sua casa? Por que isso não acontece? Por que segunda-feira você diz assim, a nossa memória muitas vezes, ela é memória de 12 horas, 16 horas, no máximo 24 horas. Eu ouço tudo na igreja, chega segunda-feira eu mantenho o mesmo padrão. Por que isto? Se é um privilégio, meu irmão, você já pensou se um dia sua esposa desse um testemunho para um grupo, numa escola dominical, numa sala, e ela dissesse com os olhos cheios de lágrimas, mas acompanhado de um sorriso de felicidade, dizendo, meus irmãos, meu marido, eu vejo Cristo no meu marido, eu vejo Cristo nas atitudes dele, eu vejo Cristo melhorando e qualificando a minha vida diante do Senhor. Eu pergunto, como você se sentiria? É um privilégio, irmãos. É um privilégio. É por isso que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O amor de Cristo, irmãos, Cristo é o fundamento teológico, é a motivação, é o modelo, e eu quero enfatizar isto, não é uma mera obrigação, mas é um privilégio. O amor de Cristo pela igreja são características que devem ser imitadas por todos nós. É por isso que o texto de Efésios, em primeiro lugar, ele fala que o marido precisa amar incondicionalmente a sua esposa, é o que está lá. É como Cristo amou a igreja. E como é que nós podemos entender isso? Em primeiro lugar, irmãos, nós estamos vendo aqui a chamada doutrina da eleição incondicional, é o amor eletivo de Deus. Sabe o que é amor incondicional? É o fato de que Deus olhou para nós, sendo nós inimigos. E Ele então nos resgata em Cristo Jesus. Eu pergunto, o que foi que você ofereceu para isto? Meus irmãos, Cristo amou a igreja. Apesar da sua indignidade, da sua deficiência, nós éramos horrorosos, feios, imundos, fétidos, rebeldes, colocávamos-nos como inimigos de Deus. Deus olhou para esse porco depravado, orgulhoso, que merecia a ira do Senhor, e Ele então nos escolhe para sermos sua esposa. Isso é amor incondicional. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Ezequiel 16, de 1 a 14. Abra sua Bíblia lá em Ezequiel 16, de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel 16, de 1 a 14 diz assim: Veio a mim a palavra de Javé, dizendo, Filho do homem,
faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, e dize: assim diz Javé, Deus, a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe heteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem fostes lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes fostes lançada em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste, te engrandeceste e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos, no entanto estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz Javé, Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo. Aqui é sentido de perfume, de perfumá-la. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordado. Nutriste-te da flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória, que eu pusera em ti, diz Javé, Deus. Isto é amor incondicional. Isto é o amor de Cristo. Por isso, de forma mais reduzida, e não de maneira parabólica, mas falado de forma direta, em Colossenses capítulo 1, versos 21 e 22, dizem a mesma coisa. Diz assim Colossenses 1, 21 e 22, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irmãos, precisamos entender que Cristo não amou a igreja por ser bela. Cristo amou a igreja para torná-la bela. E é nisto, irmãos, que precisamos entender: da mesma maneira o marido deve amar a sua esposa. Este é o modelo, nada menos, nada inferior, nada abaixo. Este é o modelo. Por isso, da mesma forma, homens, vocês precisam amar a sua esposa. E vocês precisam entender que devemos amá-la a despeito das deficiências e dificuldades na esposa, que muitas vezes leva à perda do encanto da nossa parte. A nossa esposa envelhece junto conosco. Às vezes possuem situações que nos trazem a situação em que às vezes pode nos causar uma ira momentânea, mas nós devemos amá-las
mesmo com suas deficiências, porque o que acontece conosco, irmãos, é que nesse contexto das deficiências e dificuldades da nossa amada, as nossas críticas se multiplicam, e nós que deveríamos pacificar, pastorear, conceder honra à nossa esposa, nós homens somos responsáveis pelo desgaste relacional, a relação se torna desgastada por causa da nossa atitude. Agora é claro, irmãos, só o marido cheio do Espírito Santo sabe a espécie de amor que deve ter. E o marido sabe que ele, como igreja, é objeto deste amor, apesar dos seus defeitos. Portanto, o primeiro ponto que nós temos aqui é que o marido precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Segundo, o marido precisa se sacrificar pela esposa. É claro, irmãos, que aqui nós temos a doutrina da expiação limitada, ou da expiação objetiva, que diz que Cristo morreu pelos eleitos, é o amor sacrificial de Deus. Cristo não morreu pelo mundo todo. Embora a sua morte tenha a capacidade de salvar toda a humanidade, mas ele não morreu pelo mundo, ele morreu pelos eleitos de Deus, por aqueles que um dia iriam se render a ele, para ter a sua salvação sobre si. Por isso, Cristo veio e se sacrificou pela sua noiva, estando ela ainda naquelas condições como nós vimos. Claro, irmãos, que não podemos aqui estabelecer uma heresia. É claro que não há uma equiparação do valor redentivo de Cristo com o sacrifício do marido, não. O elemento sacrificial, ele vem como modelo, ele vem como causa, como motivação, e ele deve estar presente no amor do marido. E o que seria isso? Ora, como é que eu vou me sacrificar? Se eu perguntasse para você o seguinte, olha, se você estivesse num canto e um bandidão apontasse uma 9mm aí em direção à sua esposa, você seria capaz de se jogar na frente dela e levar o tiro? Você responde sim, e eu digo para você, eu acredito. No calor, naquele momento, não é? Nós somos levados a isso. Porque o Senhor Deus, embora muitas vezes frouxo e descuidado, mas Deus ainda tenta preservar, Ele preserva em nós, no momento de calor, o desejo de proteger aqueles que são meus. Por isso eu diria uma coisa para você, meu querido irmão, é fácil se colocar na frente da esposa para levar um tiro na frente dela. No calor, você nem sente. Mas, meus irmãos, nós precisamos também demonstrar esse elemento sacrificial, quando nós abrimos mão de direitos pessoais, do nosso gosto, do nosso tempo, do nosso descanso. Sacrificar-se pela esposa não deve acontecer apenas nas grandes coisas, mas principalmente nas pequeninas coisas. Sua esposa precisa ver que, embora o seu gosto pessoal seja diferente, mas você vai fazer para ela, e você vai ali apresentar sacrifício. Mas é porque esse final de semana é o final de semana da minha pescaria. Porque quarta-feira à noite é o meu futebol. Porque quinta é o dia do meu cinema. Porque agora é o momento do meu descanso. Cala a boca desses meninos, porque eu quero descansar. Entendem? Entendem? Por isso é fácil colocar o peito diante de uma arma, mas é difícil abrir mão dos nossos mimos por ela. Volto a dizer, você é capaz sim de colocar o seu peito na frente da sua esposa e levar um tiro, mas somos incapazes de abrir mão do futebol, do cinema, do jogo, do seja o que for, para fazê-la feliz. Já pensou, hein? Campeonato intergaláctico. Flamengo contra o time do planeta Mongo. Quem ganhar a Terra nunca ganhou.
E naquele dia sua esposa diz assim: amor, eu estou com dor, eu não preciso ir para o hospital, eu estou muito ruim, queria que você ficasse aqui ao meu lado, eu preciso de você. Irmão, se parecer com Cristo é muito mais do que nós imaginamos. Esse amor sacrificial. É claro que nós, com isto, maridos, não vamos alimentar a possessividade, a imaturidade da esposa. Nisto elas devem ser pastoreadas. Quando eu percebo que o que ela requer de mim é pecaminoso, ou provém de pecado, eu preciso estar sensível para falar a ela: não, não é assim, amor. E pastoreá-la até com firmeza nas Escrituras. Não é grosseria, é firmeza. Firmeza na doutrina. Mas eu preciso entender que a minha esposa, ela deve ver em mim sacrifício, como Cristo se sacrificou. Terceiro lugar, meu irmão, o marido precisa promover a santidade da esposa. E aqui nós temos a doutrina da perseverança dos santos, quando Cristo, Ele nos possibilita a santidade para vivermos nesse mundo salvos para a sua glória. É interessante, irmãos, porque Cristo nos ama como noiva, como esposa, e Ele age para nos tornar como Ele é. O desejo é este: Ele é santo, Ele é puro, Ele é imaculado, Ele possui as qualidades de um homem perfeito, e o que Ele deseja é nos transformar numa mulher perfeita, numa noiva, numa esposa perfeita, como igreja. O marido deve amar a sua esposa, promovendo a santificação. Isto significa que você, homem, tem o privilégio de ser o líder espiritual da sua esposa, de ser o seu pastor imediato. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, com muito carinho e ao mesmo tempo com muito temor. Se a sua esposa vê no pastor Alfredo mais pastor do que você está com um problema. Você está com um problema na sua casa. Você não está cumprindo o seu papel. É preciso que a esposa olhe em você o pastor que vai qualificar a vida espiritual dela. Não se manifeste de forma alguma, mulheres de Deus, mulheres crentes, não se manifestem. Responda apenas no seu coração. Seu marido, nos últimos 5 anos, melhorou e muito sua vida espiritual e o conhecimento das Escrituras? Pois é, irmãos, é disso que eu estou falando. Se você não melhora a vida da sua esposa espiritualmente, se você não faz com que ela cresça no conhecimento das Escrituras, se você não é responsável para liderar um culto no lar, para chamar a sua esposa e até travar debates respeitosos para provar a ela o que as Escrituras dizem, mostrando nas Escrituras: mas isso é coisa de pastor. É coisa de pastor, por isso você é pastor da sua casa. Não é o pastor Alfredo. O pastor Alfredo, o pastor Gessé, os presbíteros foram eleitos pela igreja, porque somos todos eleitos, para que ensinássemos, para que conduzíssemos o rebanho, mas a sua esposa é sua ovelha. Agora, irmãos, o problema é este: maridos carnais, podem até ser crentes, mas carnais, puxam para baixo a vida espiritual das esposas. São maridos fofoqueiros, maridos maledicentes, maridos que não estudam as Escrituras, maridos que não leem livros para se aprofundar e dizer para a sua esposa: hoje nós vamos aprender sobre a doutrina da providência, hoje nós vamos aprender sobre a encarnação de Cristo, hoje nós vamos aprender sobre o papel da igreja, hoje nós vamos aprender sobre a divindade de Cristo e a sua humanidade. Eles não conseguem: pastor, mas isso é coisa para teólogo. Não é. Isso é coisa para pastor, isso é coisa para crente, isso é para você. Mas eu não fiz seminário. Irmãos, eu deixo dizer uma coisa para você.
Quando eu olho esses quase 30 anos que eu fiz o seminário, das disciplinas que eu tive lá, se eu ficasse somente com as disciplinas e não fizesse mais nada até hoje, eu acho que o máximo que eu saberia era fazer uma exegese muito mal feita do Novo e do Velho Testamento. 95% do que eu sei hoje, pela graça de Deus, foram leituras que eu fiz, não foi seminário. Agora eu pergunto, meu irmão amado, querido, crente, qual foi o último livro que você leu sobre doutrina? Qual foi o último livro que você leu que trata das maravilhas do reino de Deus? Aí, claro, né? Não tem como. Não, irmãos, sinta-se motivado para puxar a sua esposa para cima, para que ela cresça, para que ela diga assim: caramba, eu tenho 15 anos de casado, e quando eu olho a minha vida lá no início e olho hoje, como meu marido tem sido bênção na minha vida, como ele tem me ensinado as Escrituras, como ele tem me ensinado a Cristo, que privilégio! Mas não, delegamos isso para um outro homem, um homem estranho. É o pastor da igreja. Claro que o pastor da igreja tem responsabilidade com o rebanho. Mas eu não posso delegar, irmãos, a minha posição de pastor no lar para o pastor Gessé. Eu não posso fazer isto. E é um privilégio, e eu preciso entender que eu preciso puxar a minha esposa para uma vida espiritual, por meio do culto doméstico, por meio de leituras. Leia livros, irmão. Você quer saber títulos bons, tranquilos, que sejam de fácil acesso? Converse comigo. Pronto, aí sim, agora sim, o pastor da igreja tem a sua função. Converse comigo, converse com o pastor Gessé, converse com os presbíteros. Porque os presbíteros têm a obrigação, como nós, eu também sou um presbítero, de ensinar a igreja e ser modelo nas leituras. Chame-nos. Pastor, eu queria aprender um pouquinho sobre doutrina bíblica básica. Chegue a nós. Mas não fique, irmãos, na letargia espiritual, porque você vai conduzir sua esposa para baixo na sua vida com Deus. Em quarto lugar, no verso 29, na primeira parte, o marido precisa prover a sua esposa. E continuamos aí na doutrina da perseverança dos santos, no relacionamento de Cristo com a sua igreja. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a providência de Deus, a confissão de fé de Westminster, nossos símbolos de fé, no capítulo 5, na linha 7, ou verso 7, a nossa confissão de fé diz assim: como a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes, também de um modo muito especial, Ele, Deus, cuida da igreja e tudo dispõe a bem dela. Meus irmãos, quando nós olhamos para o texto de Efésios, quando ele fala sobre cuidar, o tempo verbal ali fala de uma atividade a ser cultivada. Eu tenho que aprender também a cuidar da minha esposa. Por isso, o marido, ele deve sustentar e prover o lar. Não é a sua esposa. Se a sua esposa trabalha fora, e isso não é errado, desde que observadas os limites das Escrituras, isso para ela é um bônus, é uma escolha. Mas eu devo ser o provedor. E eu tenho que prover o meu lar não apenas dos alimentos, mas eu devo prover o meu lar de paz, de harmonia, de alegria, de felicidade. É você chegar na sua casa e a sua esposa te abraçar e você sentir que ela, olha, como você faz falta quando você não está aqui. É nesse sentido, é você perceber que a sua presença é bendita, sua presença é requerida, sua presença é necessária em casa. Que bênção! Assim como a presença de Cristo é requerida e necessária na nossa vida, o marido precisa entender que ele é aquele que mantém o seu lar em paz. Quando o seu lar, meu amado irmão, está em conflito, Deus vai cobrar de quem? Dos seus filhos? Vai cobrar da sua esposa? Não, vai cobrar de você. Lá no Éden, quem bateu papo com a serpente? Quem flertou com Satanás?
Quem ofereceu o fruto a quem? Agora eu pergunto para você, quem Deus procurou? É a mesma coisa de você chegar para alguém, é gerente da sua empresa, você vai cuidar desse departamento. Tá bom, você volta, chega lá, está tudo destruído. Chega para o gerente e fala assim, gerente, não, mas é porque esse povo não quer trabalhar, esse povo não fala, sim, mas eu te dei autoridade, você podia demitir, mas eu não sei e tal. Não, o camarada não vai lá com a zeladora para dizer assim, a senhora é responsável pela minha empresa ter caído nas bolsas de valores. Não, ele vai para o gerente. A mesma coisa, quem é o líder aqui? Quem é o chefe? É a mesma coisa, você chega num lugar e fala assim, escuta, quem é a autoridade aqui? Quem é o chefe aqui? Eu quero conversar com ele. Por isto, eu preciso prover na minha casa a paz. Em quinto lugar, estamos terminando já. O marido precisa também, esse é o último item, afetuoso para com a sua esposa. É interessante, irmãos, porque ainda estamos no relacionamento de Cristo com a igreja, na perseverança dos santos, na doutrina da perseverança dos santos, Cristo nos mantendo salvos pelo seu poder. Mas agora é interessante porque estamos falando pela perspectiva do afeto. E sim, irmãos, o nosso relacionamento com a esposa, ele não é mecânico, ele não é meramente teológico. Não. Mas como diz aqui o apóstolo Paulo, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Esse verbo traduzido por cuidar, ele significa atitudes de proteção com carinho e dedicação. A perspectiva agora, nós já vimos que o homem qualifica a vida espiritual da esposa, ele mantém a paz no lar, ele cuida, e agora vamos ver a maneira como ele faz. Agora é pela perspectiva afetuosa, carinhosa, acariciadora. O marido deve proteger a esposa com carinho e dedicação. Ele deve tratar a esposa com muito carinho e delicadeza. Eu pergunto para você, você já pensou se Cristo nos tratasse no poder da sua fúria? Nós seríamos destruídos. Mesmo que Cristo nos conduzisse nesta caminhada, mas ainda pela dureza do ato, e Cristo teria o direito de fazer isso, mas Ele simplesmente nos trata com carinho, com delicadeza. Ele nos trata como seres frágeis que somos. Da mesma forma, o esposo precisa tratar a esposa com carinho, com respeito, com afeto, não com grito. Você sabe que grito é a arma dos incompetentes, né? Em qualquer instância, você está num debate, o cara gritou, pronto, é incompetente, já quer ganhar no grito. Mesma coisa em casa. Quando o marido começa a altear a voz para expor, mulher, é incompetente. Ele não tem argumento, ele não tem mais como agir. Não, nós precisamos atuar com a nossa esposa como homens cheios do Espírito Santo. A palavra traduzida por benignidade lá em Gálatas, falando sobre o fruto do Espírito, é isso, é delicadeza. Só que lá Paulo diz, quando nós encontramos benignidade lá em Gálatas, é com relação a todos os irmãos. Mas aqui Paulo está falando especificamente para a sua esposa. É por isso que homem que maltrata a mulher fisicamente ou emocionalmente, quando chega para mim, pastor, meu marido me matou, vá agora na polícia e faça um BO contra o seu marido, porque ele é um criminoso. Não, pastor, não, a gente tem que resolver isso por aqui pela igreja. Não tem que resolver não. Não tem conversa não. Sua vida está em risco. Porque o homem que bate na mulher pela primeira vez, depois vem todo, meu mamãe, eu te amo, conversa fiada. Ele tem que ser tratado pelo Estado, que é a autoridade de Deus, contra criminosos, porque ele se tornou um criminoso, e ele tem que ser tratado pela igreja. Então, violência doméstica nem se nomeia aqui. Minhas irmãs, se um dia seu marido lhe tocar com violência, denuncie. Vá à polícia, faça um BO, porque ele é um criminoso, ele não tem esse direito.
Ele não tem esse direito. Agora, quando nós olhamos para outras atitudes que não são necessariamente violentas ao extremo, mas atitudes que querem de alguma maneira cercear, querem inibir, criar medo, não é assim. Sua esposa precisa perceber que você é manso, que você é dócil. E nos momentos que você tem uma discussão com ela, a famosa DR, né? Discutir a relação, você vai fazer isso com doçura, para que ela se sinta pastoreada. Você não vai se impor. Não, você tem que fazer isso. Eu não vou fazer. Vai fazer. Eu não vou fazer. Então eu não quero conversa com você. Pronto. Aí, né? Que coisa mais... Já pensou, gente, o homem que deveria ser a imagem de Cristo está de mal. Fica de mal, não fala. Aquela coisa. Ou então parte para uma violência maior. Meus irmãos, devemos nos parecer com Cristo. Por isso, irmãos, as Escrituras falam da benignidade. Nesse sentido, eu quero concluir. Acho que não vai dar tempo de novo de abrir para a pergunta, mas mais para frente a gente abre. Meus irmãos, eu preciso entender a natureza do casamento. Está aqui no verso 31. Eis porque deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Engraçado, né? A Eva saiu de Adão e agora retorna para o corpo dele como auxiliadora idônea. Por isso, quando nós entendemos o que significa deixar pai e mãe, significa exclusividade. Acima dos seus filhos e acima da sua mãe, do seu pai, do seu enteado, seja do que for, está a sua esposa. Ninguém pode assumir o lugar dela, porque só ela é uma só carne com você. Nem sua mãe, nem seu pai, nem seus filhos, nem quem quer que seja. Se unirá a sua mulher, aqui é pacto, é a união pactual, há uma aliança entre os meus deveres e os seus deveres. E se tornarão os dois uma só carne, a intimidade, uma intimidade que não pode ser usufruída por terceiros, porque senão é adultério. Essa é a essência, a natureza do casamento. Por isso nós percebemos claramente que os pontos essenciais de cada um, marido e mulher, o homem ama, a mulher respeita. O homem ama, ele ama como Cristo. Por isso, homens, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo, vocês precisam ser piedosos, precisam deixar de ser meninos, como diz Paulo, e serem homens adultos nas Escrituras. Como é que se faz isso? Bom, tem de duas maneiras. Uma é o modelo Matrix. Matrix, você enfia uma agulhona aqui na nuca, bota programa de computador e pronto, né? Em 15 segundos eu luto Taekwondo, Kendo. Pronto. Só que isso não existe. Isso é fantasia. Eu preciso ser piedoso no meu dia a dia, no desejo de obedecer às Escrituras e glorificar ao meu Deus. Eu preciso ter, irmãos, uma percepção profunda de Cristo. Eu preciso ter uma percepção profunda do seu reino e as implicações disto. Irmãos, não podemos ficar na superfície, não. Não podemos ter uma vida cristã que há 12, 15, 20 anos é a mesma coisa. Eu ia dizer outro termo, mas não, deixa para lá. A mesma coisa. Você não muda nada. Você não cresce nada. Não, nós temos um alvo, se parecer com Cristo, atingir a estatura. Nós vimos isso no domingo passado. Nós vimos isso. Então eu tenho que ter uma percepção profunda. Como é que eu posso ser como Cristo se eu não o conheço? É a mesma coisa, Alfredo, você quer ser um bom pastor? Sim, então você tem que ser como Billy Graham, que de fato foi um grande pastor. Um homem que eu admiro muito, que já está com o Senhor. Você tem que ser como ele, mas como? Eu não conheço.
Não sei como é que ele lida com a esposa. Então vá lá e conviva com ele. Tá bom, aí eu moro 1 ano com o pastor Billy Graham, lá na casa dele, vendo a sua... agora eu sei como agir. É a mesma coisa Cristo. Como é que eu posso agir como Cristo se eu não estou em comunhão com Ele? Tenho que ter comunhão com Ele. E eu preciso entender, irmãos, que Cristo é o supremo pastor da igreja. O pastor dessa igreja não é o Alfredo. O Alfredo, ele foi escolhido como um vaso para servir e para... Olha só a responsabilidade. Pastor Gessé, vou usar o pastor Gessé como exemplo, melhor, não fica muito pessoal. Pastor Gessé, ele foi escolhido por Deus para ser como Cristo na frente de vocês. O homem, ele precisa entender que o pastor da casa dele é ele. Ele é o pastor. Ele deve lutar para viver esta graça. Irmãos, eu sei que o desafio é muito grande. Eu sei disso. Eu sei que uma palavra como esta, que não é minha, mas de Paulo, lá em Efésios, mexe com as nossas entranhas, não é? Mexe. Você diz assim, ó Senhor, como eu estou aquém. Mas sabia que esse sentimento já é bom? Quando você reconhece que está muito aquém e que precisa de uma jornada com Cristo. Por isso, irmão, não saia daqui dizendo assim, não adianta, eu não presto mesmo, e pá, não. Não saia daqui derrotado. Saia daqui desafiado em dizer, Senhor, Tu me tens dado a possibilidade de ser como Teu filho, ajuda-me e faça. Haja, para que a sua esposa, com lágrimas nos olhos e um sorriso no rosto, possa dizer, eu aprendi a amar a Cristo por causa do meu esposo, porque nele eu vejo Cristo. Como diz o caipira, desanima não, meu irmão, desanima não. Corra para Cristo, vá aos pés dele, e ele com o seu Espírito Santo, através das Escrituras, vai agir com doçura, com amabilidade, e ele vai te capacitar, porque é um privilégio ser como Cristo. Vamos ficar de pé e vamos ter uma palavra de oração. Desculpem o horário, mas também começou meio atrasado, né? Eu tenho esse legado aí. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, porque ela de fato vem contra o nosso pecado, mas ela também, ó Deus, nos consola quanto à Tua graça. Diante de tantos desafios que nos espremem, nos esmagam, podemos afirmar em alto e bom som, que o Senhor não quebra a cana rachada, nem apaga a torcida que fumega. Antes, irá estabelecer o direito em público. Ó Deus, talvez muitos queridos irmãos, homens crentes, estejam se sentindo como uma cana quebrada. E é interessante entender, ó Deus, que Isaías, quando se menciona esta cana, ele menciona aquelas flautas que eram feitas de bambu fininho por crianças, que saíam tocando esse instrumento, mas num dado momento ela rachava e não havia mais como tirar música, eles quebravam ao meio e jogavam fora. Também, ó Deus, a torcida que fumega era um pedacinho de pano, um linho grosso, que as mulheres colocavam sobre o azeite, para iluminar a casa. Quando estavam desgastados, eles fumegavam, soltavam uma fumaça negra. E aí o que acontecia é que a mulher tomava esse pedacinho de pano já esclerosado, destruído, acabado, e jogava fora e substituía por outra. O que Isaías está dizendo é que o Senhor não faz isto. O Senhor não nos descarta. O Senhor nos qualifica. O teu desejo é sempre fazer com que sejamos como o Senhor. Então, quando somos uma flauta quebrada, o Senhor vem com a mão poderosa, cheia de amor e ternura, e carinho, e desejo de nos santificar. O Senhor coloca docemente a sua mão sobre nós e nos transforma novamente numa flauta.
onde estamos fumegando, Senhor, esclerosados pela vida, cansados da labuta, o Senhor vem e não nos substitui, não nos tira do lar para colocar outro homem, mas o Senhor toca-nos e somos então revitalizados, renovados para sermos luz novamente. Ó Pai, o Senhor não quebra a cana rachada, nem apaga a torcida que fumega. Talvez haja entre nós alguns homens que estejam constrangidos diante do Senhor e sentem que o desafio é grande. Ó Cristo, em Teu nome eu rogo, para que esses irmãos saiam daqui não derrotados, mas motivados. E que digam no seu coração: Pai, eu quero ser como Teu filho. Ajuda-me, ajuda-me, Senhor. E que as respectivas esposas, queridas e amadas, honradas que estão aqui, que sejam auxiliadoras nisto também, que venham ajudar os seus respectivos maridos a serem homens de Deus, a serem líderes sobre o lar. Elas estão ali como auxiliadoras, como vice-líder do lar, como vice-presidente dessa empreitada. Que elas sejam mulheres que cumpram também o seu papel e possam motivar o seu marido a serem homens pastores como Cristo. Que a Tua graça esteja sobre nós. Que tudo isso que foi dito mediante a Tua palavra, ó Deus, não escoe pelo ouvido, mas que entre no coração, que desça para o coração e saiamos daqui motivados. Obrigado, Senhor, por esse dia que é o Teu dia, e prepara o nosso coração quando logo mais nos reuniremos para cultuar a esse Cristo com quem queremos nos parecer. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo brilho, todo amor, porque Ele é o nosso Senhor, Salvador e Esposo. Amém. Pode sentar, irmãos. Está encerrada a nossa sala.